Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, dia 27 de junho, eu, Joaquim Augusto Carvalho, ministro da Palavra da Paróquia São José e São Gabriel Passionista, Comunidade São Lourenço, estou trazendo para você este momento de reflexão da Palavra de Deus. A primeira leitura é do livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 13 a 15, capítulo 2, versículo 23 a 24. E a segunda leitura segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 7, 9, de 13 a 15. E o Evangelho é de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Estas são as leituras deste 13º domingo do tempo comum. Muitas vezes andamos preocupados diante de tantas situações de morte que nos rodeiam. Fome, doenças, pandemia, guerra, sequestro, poluições, tanta poluição. E pior, notamos até desprezos e indiferença pela vida humana. A liturgia de hoje nos fala da vida e nos mostra que a vida do homem está acima de qualquer valor. As leituras do 13º domingo do tempo comum nos convidam a meditar que Deus é o autor da vida. Ele criou o ser humano para a vida eterna. Na concepção bíblica, a morte física não significa o fim da vida, mas sua transformação para uma condição de imortalidade. Pois viver é estar junto de Deus. Viver é estar com Deus. A obra da criação é uma ação divina em favor da vida, em favor da felicidade do ser humano. Esse é o grande ensinamento da primeira leitura do livro da Sabedoria, que nos oferece uma reflexão teológica produzida por comunidades judaicas em um período bem próximo do Novo Testamento. Todo o caminho feito no Antigo Testamento chega à maturidade de apresentar um rosto de um Deus gerador de vida, de um Deus presente no nosso dia a dia, na vida de todo ser humano. Deus é o autor da vida. Tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, não podia destiná-lo à morte. Por isso Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Contudo, nos deparamos com a presença do mal e da morte. De onde vem a morte? A morte não estava nos planos de Deus. O autor bíblico deixa claro que a morte não tem origem divina, mas veio ao mundo por inveja do demônio. Está lá, claro, na leitura. Nos textos sagrados, resplandece um sentido profundo da vida em todas as suas formas. No paraíso, Deus havia plantado a árvore da vida, cujo fruto devia fazer viver para sempre. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 22, Deus se revelou em Cristo como o Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é o Pai de quem procede toda a vida. Cristo é o Verbo da vida por quem todas as coisas existem. É a ressurreição, é a vida, é o pão da vida. E quem come sua carne tem em si a vida permanente. Ele é a fonte que jorra vida eterna. Eu vim para que todos tenham a vida e tenham em abundância. Disse claro Jesus. Jesus, em sua vida terrena, sempre defendeu a vida. O itinerário de Marcos
aproxima-se do momento culminante, o desabrochar da fé dos discípulos, reconhecendo a divindade de Jesus. Por isso, uma grande multidão reuniu-se em volta de Jesus, e nisso chega um chefe da sinagoga, Jairo, que pede pela vida e cura de sua filha. Ela está morrendo, disse aí Jairo, né? Praticamente apavorado, pedindo socorro pela sua filha. Jesus vai com ele e as pessoas seguem. Nisso, uma mulher que sofria de sangramento há 12 anos encontra com eles no caminho e toca discretamente no seu manto, com a esperança de ficar curada. Jesus reage: quem me tocou? Os discípulos estranham a pergunta, pois tinham várias pessoas em volta de Jesus. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada. Com a palavra filha, Jesus restaura a sua dignidade e acolhe na sociedade, que excluía dos tais doentes. As pessoas eram excluídas e essa mulher era uma delas excluídas. Antes de chegar à casa de Jairo, um empregado de Jairo fala que a filha já tinha morrido. Não havia necessidade, portanto, de levar Jesus até a sua casa, pois a filha já estava morta. Jesus escuta, olha para Jairo e diz: não tenha medo, apenas tenha fé. Chegando à casa de Jairo, Jesus se separa do povo descrente, entra na sala só com os 3 discípulos e os pais da menina. Pega a menina pela mão e diz: eu te ordeno, levanta-te. E a menina recupera a vida. O evangelho desta liturgia nos apresenta 2 milagres: a cura da filha de Jairo e a mulher hemorrágica. Jesus não somente tem autoridade, mas cura as enfermidades. Esses 2 acontecimentos passa-se de uma fé confiança inicial em Jesus ao encontro definitivo com Ele como fonte de salvação e de vida plena. Foi sua fé que o salvou e Jesus se alegra com isso. Nos evangelhos, a cura é consequência do dom da fé, que é sempre fonte de vida e de felicidade. O segundo milagre, a expressão levanta-te, produz perfeitamente que Jesus é o Senhor da vida. O ser humano não pode conformar-se com a morte. Precisa lutar contra ela e promover a vida constantemente, cotidianamente. No entanto, muitas vezes é o próprio o ser humano aliado da morte. Do contrário, como se explicaria a corrida armamentista? Liberação para a compra de armas? Que significaria o envenenamento dos mares, dos rios, das florestas, dos animais e das pessoas com o uso de agrotóxicos proibido nas lavouras? Às vezes questionamos ou reclamamos por que a morte existe, mas esquece de que Deus criou a vida e não a morte. O pior é que também nós podemos ser cúmplices nestas estratégias de morte. Quanto concordamos e abençoamos a corrida armamentista, quanto também admitimos a opressão e concordamos com a violência,
quanto apoiamos a repressão e carregamos armas defensivas, quanto contribuímos para a poluição do meio ambiente, quanto contribuímos e concordamos com o desmatamento. Sim, nós também somos capazes de levantar a mão contra a vida, especialmente quanto, por egoísmo, não damos ao pobre o necessário para viver, quanto não fazemos o possível para defender o injustiçado, quanto não fazemos o possível para deter a doença, quanto não seguimos os protocolos exigidos. Mas Jesus nos aponta os meios para vencer a morte, a fé e o amor. São esses meios que Jesus nos ensina e nos aponta para vencer esse grande desafio. Se houvesse mais fé em Cristo e mais amor pelas pessoas, onde estaria a vitória da morte? Depois de Cristo e de sua ressurreição, quem crê, mesmo sabendo que deve morrer, vê a morte como momento para passar de uma vida sem fim. Olha bem, mesmo sabendo que a morte faz parte natural do ser humano, mas tem um outro olhar. É passar de uma vida terrena para uma vida sem fim. A morte se torna uma passagem, assume um caráter pascal de uma vitória nos braços do Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, um ótimo domingo e uma abençoada semana.